Isso sou eu. Então já estava avisando. Show. Boa noite, companheiros. Boa noite, Atimba. Você está vendo isso no YouTube, então pode ser boa tarde, boa noite ou bom dia. Ah, e sim, todo mundo sabe que agora nós vamos falar sobre o protocolo. Para quem não me conhece, meu nome é Thiago Viana Correia, sou atualmente associado do Rotaract Clube de Carangola, distrito 4580, e sou o protocolo distrital da gestão 2014-2015. A gente vai falar sobre o protocolo e o que eu preparei hoje foi mais uma discussão. Boa noite, companheiros. Boa noite, Atimba. Você está vendo isso no YouTube, então pode ser boa tarde, boa noite. Então, espera só um minutinho, esclarecer uma dúvida técnica aqui. O Eduardo. Depois eu vou você. Precisa ficar ligado à página do YouTube, que aí tá dando retorno. Falar de alguns pontos, de como proceder em protocolo, e não um treinamento, aquele padrão burocrático de como, exemplos de bandeira e tal, porque esse tipo de coisa a gente já tem numa Assembleia Distrital, e a do Distrito 4580 vai acontecer nos próximos dias, então eu achei desnecessário a gente fazer esse tipo de apresentação, sendo que nós teremos um treinamento formal dentro de poucos dias. Então, a gente vai falar de protocolo de uma maneira geral, geralmente coisas que a gente não fala num treinamento normalmente. É legal ver sobre protocolo a seguinte situação: não existe um manual de Rotary internacional para protocolo. O único momento onde o manual de Rotary, o manual de procedimentos, fala sobre protocolo é na hora que ele escala a hierarquia das autoridades dentro de Rotary. Então, ele começa lá desde o presidente do RI e termina com membros de comissões de clube. Então, assim, não tem nada para Rotaract sobre aquilo. Então, os protocolos em Rotaract é mais uma cópia do que acontece em Rotary. Então, a maioria das outras coisas foram adaptações e que os clubes e distritos fizeram para suas realidades. Então, o protocolo vai variar um pouquinho, algumas coisas, de comportamento de um distrito para o outro. Certo? Então, assim, excetuando-se as questões legais, tipo posição da bandeira, execução do hino nacional, que são previstas em lei, e a gente vai falar sobre isso, o resto é um cerimonial. E aí, respeitando-se as autoridades, de maneira geral, o protocolo tem essa liberdade para compor essa reunião. Então, assim, e o que é o protocolo? O protocolo é a regra, é o caminho que se segue na condução de uma reunião, entendeu? Então, a composição de uma mesa, a maneira de se falar, a ordem das bandeiras. Então, esse é o protocolo, é a regra, é o caminho. E quem faz essa regra, esse caminho, é o diretor do protocolo. Deixa eu pegar minha colinha aqui. Então, assim, de maneira geral, o protocolo e o diretor de protocolo é um cerimonialista, entendeu? Então, é ele que vai conduzir aquele ritual da reunião para que ela aconteça e ela seja produtiva da melhor maneira possível. Assim, o protocolo ele é responsável por arquitetar a reunião. Então, assim, a melhor forma de disposição das mesas para a reunião, em forma de U, uma mesa única, duas colunas de mesa. Então, isso é uma responsabilidade do protocolo. Então, assim, o protocolo tem a abertura, o diretor de protocolo tem a abertura de inovar e facilitar essa condução da mesa. Sobre as bandeiras, a gente falando ainda na preparação da reunião, coisa que ele tem que se atentar, muito o diretor de protocolo tem que ser atencioso, é na questão das bandeiras, a posição, o posicionamento das bandeiras. Então, assim, estamos no Brasil, a bandeira do Brasil sempre no meio, e aí as demais por ordem de importância, começando com a do Brasil, você olha para ela e começa as demais, se tiverem outros países, por ordem alfabética, então começa uma na direita, outra na esquerda, uma na direita e outra na esquerda. Terminou de países, começa a de estados, uma na direita e outra na esquerda, uma na direita e outra na esquerda. Depois de estado, município, depois do município, a nossa organização. Um detalhe legal, que a gente já discutiu, a gente aplica no Distrito 4580, quando chega na nossa organização, se tem bandeiras de Rotaract, Interact e Rotary, qual que vem primeiro? A gente adequou que se o evento é de Interact, por exemplo, a bandeira do Interact vem primeiro, depois é de Rotary, porque é o clube patrocinador, e depois de Rotaract. Se o evento é de Rotaract, a bandeira de Rotaract, depois de Rotary, depois de Interact. Então, você vai adaptando para esse ponto. Vamos ver aqui só um minuto.
Vocês esperem que eu só pegar a minha colinha aqui. Bom, enquanto eu pego a minha colinha aqui, então, o pessoal que tiver dúvidas, vai mandando no chat aí, podem me chamar no WhatsApp também, com dúvidas, no Facebook. Então, vou mandando as dúvidas aí, eu vou deixar para a gente discutir as dúvidas no final da apresentação, ok? Vamos lá. Outra coisa importante a se discutir, assim, quem você vai escolher para um diretor de protocolo, é importante que o diretor de protocolo, ele tenha uma boa oratória, que ele saiba falar, que ele tenha um bom uso do português, correto no mínimo, não precisa ser o cara que fica falando aquelas palavras rebuscadas e fazendo toda aquela coisa que no final das contas não diz nada. Não, a ideia é que ele transmita a mensagem de maneira simples e clara, que todos que estão presentes na reunião conseguem entender do que ele está falando. Era só mais, pessoal. Tá. Vocês podiam parar de me interromper aqui, que o Brasil todo está assistindo isso aqui. Então, vamos lá. Então, o protocolo ele não precisa ficar falando daquela maneira, não. A ideia do protocolo é transmitir a mensagem que ele tem que fazer, que é a organização da reunião, no momento que as pessoas vão fazer uso da palavra, vão falar de maneira simples, que todos que estão lá consigam compreender o que ele está falando. Além disso, é indispensável que o protocolo tenha uma boa apresentação. Então, assim, o fato de eu estar aqui hoje de terno não é por coincidência, a gente está falando sobre protocolo. Então, o ideal é que você tenha uma postura bacana. Mas uma reunião ordinária do Rotaract da minha cidade, eu vou fazer o protocolo de terno. Não, mas o protocolo tem que estar apresentável de acordo com a reunião. O protocolo tem que ser um cara comunicativo também, porque uma das funções dele, por exemplo, é receber as pessoas que vão participar da reunião. Então, antes de tudo, o protocolo chega cedo. Então, se a reunião começa às 7h30, 7 horas o protocolo tem que estar lá para organizar as mesas, para colocar água, se for preciso, de como vai ser as cadeiras, organizar as bandeiras, o material, se for ser utilizado algum material, vai ter uma apresentação de uma peça. Então, o protocolo é responsável por organizar lá o notebook, o projetor ou qualquer outra necessidade do palestrante. Isso, o protocolo tem que ser um cara comunicativo. É ele que vai fazer essa comunicação com o palestrante, com o presidente, com os visitantes. É ele que vai recepcionar os visitantes de outros clubes, os convidados e pessoas ou autoridades que estejam visitando o clube. Então, é ele que vai receber essas pessoas ali e encaminhar até o secretário para que receba ali o seu cartão de recuperação. É você que vai falar com ele, para o diretor de protocolo, para ver se ele quer fazer algum pronunciamento, se ele vai falar alguma coisa, apresentar ao presidente aquelas pessoas, se for preciso. Então, o protocolo tem que ser um cara comunicativo. Além disso, boa voz, postura, dicção. Então, assim, o protocolo saber falar as palavras. Colocar um gargo lá para fazer o protocolo. Até tudo bem que o Rotaract é um local de aprendizado, mas, assim, vamos... Entendem o que eu quero dizer? Então, assim, uma boa voz. O cara não precisa ter aquela voz de locutor, de gravador de mensagem romântica. Não, ele tem uma voz que seja agradável, porque, afinal de contas, ele vai ser um cara que vai falar muito durante a reunião. Então, que a voz dele seja agradável a quem está ouvindo. Bom, sobre a tribuna. A tribuna é o local onde se é passado as mensagens. Então, já me dá um golpe de água, por favor. Então, é onde é passada a mensagem. Então, a tribuna é um local sério. Então, ali não é lugar de stand-up, entendeu? Do protocolo ficar ali contando caso, do protocolo ficar ali contando piadas, histórias engraçadas, fatos cômicos. Mas não é lugar para esse tipo de coisa. Então, o protocolo ele tem que ser discreto. Ele tem que chegar, passar a mensagem dele, porque o protocolo, apesar de ser o cara que está em evidência, que ele que começa a reunião, que ele que conduz tudo, ele não é o principal foco da reunião. Então, você, diretor de protocolo, seja discreto. A autoridade ali é o presidente, quem estiver presidindo a reunião ali, não você. Então, seja discreto, mantenha a discrição. Vamos passar agora para outro ponto? Opa, estamos recebendo perguntas aqui. Daqui a pouco passaremos para as respostas. Então, você que tem suas dúvidas aí, anote, mande para a gente no chatzinho aí do lado, ou lá nos comentários do vídeo. Podem me adicionar lá no Facebook também, Thiago Viana Correia. Manda mensagem pelo WhatsApp aí, que está aparecendo agora embaixo da sua tela. Anote esse número. Então, no final dessa apresentação, a gente vai responder as perguntas.
Vamos lá. Agora passando para a questão de reunião, de organização de uma reunião. Então, como a gente já falou, o protocolo é aquele cara que vai chegar antes para preparar a questão estrutural de uma reunião, mesas, cadeiras, projetores, o que for preciso para a estrutura aconteça a reunião. O fato interessante é que nem todos os clubes fazem o protocolo em todas as reuniões, seja ela reunião ordinária ou nas reuniões ordinárias, naquela reunião semanal de trabalho, na maioria das vezes os clubes não têm o protocolo. Sempre o presidente chega, senta na mesa, chega o secretário, o tesoureiro, senta um de cada lado e toca-se a reunião. Por quê? Porque o protocolo demora muito, atrasa muito, a gente perde muito tempo com isso, então numa reunião ordinária a gente evita esse tipo de coisa e tal. Tá, beleza. Não é necessário que se faça um protocolo todo rebuscado numa reunião ordinária. Por exemplo, como você vai fazer uma cerimônia de posse? O protocolo começa com uma pequena mensagem falando da importância daquele evento, ou com uma saudação às autoridades, aos demais que estão lá. Então, assim, você não precisa disso numa reunião ordinária. Mas é interessante que se tenha, pelo menos o mínimo do protocolo, o protocolo abrir aquela reunião, ele compor a mesa, convidando as pessoas a compor a mesa, mesmo que a composição da mesa seja o presidente, o secretário, o tesoureiro do clube, não tenha mais ninguém lá. É legal que isso aconteça, porque o protocolo é uma das coisas que dá identidade à nossa organização. Então, a maneira como nós fazemos a reunião, o cerimonial, o protocolo das nossas reuniões, é uma coisa que identifica a nossa organização. Então, se a gente só simplesmente chega nas nossas reuniões e senta lá na mesa e começa a discutir, então, assim, por que fazer isso numa sede? Faz no botequim, então. Então, assim, é uma coisa que dá uma identidade à nossa organização e dá um pouco de seriedade à nossa reunião. Principalmente, imagine visitantes que vão estar lá vendo essa reunião. Então, eles vão ver assim, opa, peraí, isso aqui é uma coisa séria, organizada e tal, não é essa bagunça que a gente acha que é, não. Bom, e reuniões de posse, festivas, visitas de autoridade, RDR, governador, e aí a gente costuma fazer uma reunião mais bem elaborada e tal, esse tipo de coisa. Então, numa reunião festiva, ela é uma celebração. Então, o legal é o protocolo fazer aquela reunião da mais bonita possível. Então, assim, eu não digo só em termos de organização, de ornamentação, mas uma reunião em si. O protocolo ser algo legal. Por exemplo, ele tem a liberdade para inovar. Ao invés de as bandeiras, por exemplo, já estarem lá atrás da mesa, o protocolo fazer uma entrada das bandeiras, ele compõe a mesa e depois as bandeiras entram. Assim, existe essa flexibilidade nesse tipo de coisa. Lógico que se respeitando a entrada de bandeiras, mas tudo bem organizado, desde que não seja contra a lei ou desrespeite alguma autoridade ou coisas legais, não tem problema em inovar, entendeu? Então, assim, é uma maneira em festivas, é legal você dar esse tipo de tom à reunião, dar uma caracterização à reunião. Uma coisa legal sobre o hino nacional. O hino nacional, de acordo com a Lei 5.700, de 1º de setembro de 1971, artigo 24 e 30, ela determina como que deve ser executado o hino nacional e qual a postura que se tem que ter ali. Então, por exemplo, ali determina que em cerimônias cívicas é facultativo o uso da execução do hino nacional, ou seja, nós podemos escolher se vamos executar o hino nacional numa reunião. Então, normalmente os clubes executam o hino nacional em reuniões festivas ou que há presença de autoridades e tal. Em reuniões ordinárias, não. E aí, nessa execução do hino nacional, o hino tem que ser todo executado. E aí, cantar ou não cantar o hino. Então, fiquem atentos ao que o presidente vai falar. O presidente vai convido todos agora a ouvir o hino nacional. Então, se ele está convidando vocês a ouvirem o hino nacional, então vamos ouvir o hino nacional. Agora, se ele está convidando as pessoas vamos cantar o hino nacional, então é de fato cantar. E aí, o protocolo, você será o responsável por puxar isso aí, porque tem sempre aquele primeiro que puxa, tá todo mundo tímido lá, então você, o diretor de protocolo, é responsável por isso aí, por puxar. Se é para cantar, começa cantando vibração, você está cantando um hino nacional, então não canta aquela coisa assim, ouvindo Ipirangas, mas não, ouvindo, com entonação, com vontade, certo? Palmas, bate-se palmas ou não.
O hino nacional, ele não se aplaude o hino nacional. Entendeu? Então, só se aplaude o hino nacional quando ele é executado por uma banda, uma orquestra, ou ele foi cantado por um cantor, um artista lá. Então, no caso, as palmas ao final do hino é uma saudação ao artista, à banda, e não ao hino nacional. Então, é legal que os presidentes fiquem atentos e os diretores de protocolo responsáveis por instruírem os presidentes, na abertura da reunião, ele fala assim, convida todos de pé para saudarmos o pavilhão nacional e, em seguida, cantarmos o hino, do que cantar o hino e saudar o pavilhão, porque senão o pessoal esquece que tem que saudar o pavilhão depois, e aí um bocado de gente não bate palma, porque fala assim, não, tá batendo palma para o hino, então fica confuso. Então, para não ter erro, o presidente convida a saudar o pavilhão nacional e em seguida cantar o hino nacional. E aí acabou o hino, se não tiver uma banda lá executando ou um artista cantando o hino, não se bate palma. E a postura de se cantar o hino nacional, posição de sentido, não há uma obrigatoriedade, segundo essa lei que a gente falou, dessa posição de sentido. A lei, ela fala de uma posição de respeito, que é a pessoa em pé, com os braços abaixados ao lado do corpo, como se fosse uma posição de sentido, mas você não precisa ficar ali igual um soldado. Então, a própria lei fala que outras posições, canta com a mão no peito, canta olhando para o horizonte, não, batendo continência, não, a lei fala que outras maneiras que não sejam essa, de em pé, sério, olhando para a bandeira, com os braços estendidos ao longo do corpo, qualquer outra maneira que não seja essa, está errado. Exceto se eu for militar, posição de sentido, é claro, né? Lembrando aí os tempos de caserna. Bom, um fato legal na hora da execução do hino nacional é porque geralmente a panóplia fica atrás da mesa principal ou de lado, e aí a mesa principal ela se vira para a bandeira na hora da execução do hino nacional. Em alguns momentos ela fica de costa para o público. Então, assim, já houveram discussões se isso é correto ou não. Então, assim, aqui a gente entende que é o seguinte, a bandeira é o quê? Ela é um dos símbolos, ela é uma dos símbolos da nação. Mas o símbolo maior de uma nação é o seu povo. Então, quem está na mesa não dá as costas ao símbolo maior da nação, que é o povo. Então, quem está na mesa canta o hino nacional olhando para o público, para o povo, para a nação. Isso é recomendação de Rotary Internacional. Isso é uma dica legal. Já vi muita gente fazer. Vamos lá. E aí parte-se para uma das partes que eu acho mais interessantes em protocolo e que é a que geralmente gera mais conflito e dúvidas, que é a composição da mesa principal. Então, assim, o que é a mesa principal? Aquela mesa principal é a que vai conduzir a direção que vai dirigir os trabalhos daquela reunião. Então, se é uma reunião festiva, é quem está celebrando aquela reunião, são os eleitos, são as autoridades que vão ser postadas e tal, vai ser uma reunião de posse de novos associados. Ou então, talvez seja interessante, aquele associado vai tomar posse, está sentado lá, então, porque já que a reunião é para ele. Então, a mesa principal é de quem vai dirigir aquela reunião. Então, na mesa principal, destaca-se esses dirigentes, as pessoas que vão liderar e conduzir a reunião de maneira geral, e as autoridades. Então, é legal a gente perceber que, assim, uma mesa principal com 20 pessoas não destaca ninguém. Então, uma mesa principal, ela tem que ser sucinta, certo? E quem são as autoridades? Como a gente disse lá no começo desse Hangout, em Rotary, no manual de procedimentos, está lá estabelecido quem são as autoridades de Rotary e quem é autoridade sobre quem, lá uma lista de 2 páginas lá com essas autoridades. Mas para o Rotaract, a gente não tem isso. Então, a gente segue mais ou menos a mesma linha de Rotary, assim, com as autoridades equivalentes. O que é legal saber? Eventos e reuniões de Rotaract prevalecem as autoridades de Rotaract. Então, exemplo, uma reunião do Rotaract Clube de Carangola. A autoridade maior naquele evento ali, naquela reunião, é o presidente do Rotaract Clube de Carangola. Então, se o governador estiver ali, se o presidente do RI estiver ali, se a reunião é do Rotaract Clube de Carangola, é ele quem preside a reunião. Então, numa represete, uma reunião de presidentes, secretários e tesoureiros, quem é que vai presidir aquela reunião? Aquela reunião é do representante distrital, então é ele que vai sentar no meio. Então, num evento, vai se sediar um evento na cidade de Juiz de Fora, por exemplo. Quem que é a maior autoridade ali? É o presidente do evento, entendeu? Que às vezes não necessariamente é o presidente do clube. Então, é ele que vai compor a mesa ali. Como é um evento de Rotaract, as autoridades de Rotaract vêm, em princípio.
Então, vamos citar um exemplo aqui de uma reunião normal, de uma posse, de uma CODIRC, ou de transmissão de posse de representantes. Então, o presidente do evento vai vir primeiro ali. Então, depois do presidente do evento, o representante distrital atual, depois o eleito, é o que vai tomar posse, e aí terminou-se e aí, se o protocolo julgar necessário colocar algum presidente de clube lá, vai vir o presidente de clube. Aí, após isso, vem essas autoridades de Rotary. Então, o governador está presente lá, vai vir o governador eleito também está vindo. E aí, depois a gente vai falar um pouquinho dessa questão, assim, principalmente em cerimônias de transmissão de posse, que é a questão de gestões, né, numa posse, quem que vem primeiro, então a gente vai falar isso mais para frente, mas e depois as autoridades de Interact, e depois as autoridades civis e militares que estiverem presentes lá. Vamos lá. Protocolo de uma posse. Vamos pensar na posse dentro do seu clube. A gente viu muitas coisas acontecerem erradas em algumas posses que eu fui. Então, assim, primeiro, é a composição da mesa. Se você vai compor a posse do Rotaract Clube, suponhamos uma data interessante que ela vai acontecer no final de junho ou princípio de julho ali que ela vai acontecer. Até acontecer a posse, a autoridade daquele clube é o presidente em exercício, certo? Sim. Então, ele é o que vai presidir o início da reunião, a reunião em si, de transmissão de posse. Em seguida, vai vir o presidente que vai tomar posse junto com ele, vai tomar posse após, né, que vai ser transmitido o cargo. E aí, depois disso, a gente começa a ver as demais autoridades que estão presentes lá. Então, e aí vem-se o presidente do Rotary Clube Padrinho, depois o líder da comissão, o presidente da comissão de novas gerações, ou o conselheiro Rotaract, ou o conselheiro de Rotary para Rotaract, e aí o governador, quem estiver representando a governadoria, e depois autoridades de Interact, autoridades civis militares, dessa forma. Então, seguindo esse exemplo. Uma coisa legal que a gente costuma fazer nas reuniões de transmissão de posse, onde eu fui o protocolo, então está lá presidindo o presidente atual. Logo após ele fazer e aí compõe-se a mesa, salta-se o pavilhão, canta o hino nacional, e aí, como é uma reunião só de posse, não se vai discutir assuntos de trabalho e de maneira geral. E aí, ou seja, fizemos lá a composição da mesa, compomos a mesa, o protocolo passou a palavra ao presidente. Aliás, ele nunca passa a palavra ao presidente, ele convida o presidente a fazer o uso da palavra. Os demais, ele passa a palavra, mas o presidente ele é convidado a fazer o uso da palavra. Isso é uma regra, mas é educado e permite fazer isso também. Então, passou a palavra, convidou o presidente a fazer uso da palavra, ele colocou todos de pé, saudou o pavilhão, e cantou o hino nacional. Sentou, aí ele vai devolver a palavra ao protocolo, e aí começa-se, exemplo, a chamar, quem vai fazer a homenagem à secretaria, vai entregar o prêmio de melhor associado, ou a gente vai dar um certificado, ademais, começa-se as premiações ali, os agradecimentos de maneira geral, os certificados, esse tipo de coisa. Logo após esse tipo de coisa, o presidente atual, ele vai fazer o seu discurso de encerramento da gestão dele. Então, o presidente vai lá na tribuna, ele vai falar, vai agradecer, falar o que ele tem que falar, agradecer a equipe dele, e aí ele vai chamar o presidente para tomar posse, que vai se posicionar lá do lado dele, e vai receber o PIN de posse. A partir desse momento, o que a gente faz? Inverte-se a ordem na mesa principal. O presidente que acabou de tomar posse, ele assume o clube, então ele passa a presidir a mesa. Então, os presidentes nessa hora invertem os papéis ali e o presidente que acabou de tomar posse, naturalmente, assume o comando da reunião. O legal é que, nisso dessas reuniões de posse, um presidente abre a cerimônia e o outro presidente acaba encerrando a cerimônia. E aí, o presidente que acabou de tomar posse, ele vai ali, ele fica a critério do seu presidente, mas normalmente, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o discurso dele, ele vai dar posse para a equipe dele. Como que ele vai dar posse a essa equipe? Ele vai chamar um por um na frente, vai botar o PIN, ele vai chamar todo mundo, vai colocar o PIN em todos. Legal sempre dar aquela palavra, considere-se todos empossados e tal, mas que o presidente faça isso. O protocolo auxiliando nessa questão. É muito importante que o protocolo, como a gente já disse lá, o protocolo é responsável por ver ali quem vai fazer uso da palavra, quem quer fazer uso da palavra. Então, durante esse momento todo, o protocolo já vai ali na composição da mesa, ou já procurou saber antes quem está na mesa, quem vai querer fazer o uso da palavra, então ele já pegar o nome direitinho,
após essas considerações, após essas posses, essas premiações e posses e tal, ele vai se passar a palavra aos demais que vão querer fazer a palavra. Começa-se da mesa, mito. Antes da mesa, pessoas que não estejam na mesa, que queiram fazer o uso da palavra, lembre-se sempre o seguinte: a ordem de palavra, quando a palavra está aberta para uso de maneira geral, ela acontece na ordem inversa da composição da mesa, ou seja, dos menos importantes para os mais importantes. Então, quem está fora da mesa, que comunicou o protocolo que quer fazer o uso da palavra, é que vai lá fazer o uso da palavra primeiro. Legal, protocolo, já veja isso antes, diretor de protocolo, já veja isso antes, para não ficar aquela coisa chata durante uma reunião, de todo mundo querer levantar a mão e querer fazer o uso da palavra. Uma reunião de posse é uma reunião para ser sucinta, breve, então já procure saber antes quem é que vai fazer o uso da palavra, para você não falar que a palavra está aberta, quem desejar fazer o uso da palavra pode vir aqui na tribuna fazer. Aí acontece duas coisas: ou vai ter um monte de gente, a reunião se estende indeterminadamente, ou não vai ninguém e o protocolo fica assim: ninguém quer fazer o uso da palavra. Então, procure saber isso antes. As pessoas que estão na mesa geralmente vão fazer o uso da palavra, afinal de contas são autoridades, estão representando organizações, então elas vão querer parabenizar a nova gestão, parabenizar a gestão que termina e desejar boa sorte a que começa, então eles vão fazer o uso da palavra. Aí, lembrando, começa da ordem inversa. Se tiver dúvida, começa das pontas das mesas até chegar no presidente. E aí, é legal, nessa parte, que o protocolo seja uma pessoa firme com relação a esse tipo de coisa. Então, quem for fazer uso da palavra, tem que solicitar antes, não tem esse negócio, esqueci de falar, sinto muito, preciso falar, para não ficar aquela coisa assim. Toda coisa mais chata para quem está assistindo uma reunião é assim: olha, desculpa a quebra de protocolo, mas para fazer a quebra de protocolo, daqui a pouco esse protocolo vira um quebra-cabeça, né? Então, assim, não, o protocolo é uma coisa para ser seguida, né? É lógico que o diretor de protocolo ele tem que ter ali aquele jogo de cintura, porque para ele conduzir ali a fala das pessoas, quem é que vai falar, quanto tempo que vai falar, então ele ficar atento sempre a isso, para as pessoas não se estender. Então, assim, essa quebra de protocolo é ver assim, putz, quem que está pedindo para quebrar esse protocolo? Entendeu? Assim, é realmente indispensável que, então, assim, conversa com a pessoa, mas o que é, entendeu? Não dá para não ficar aquela quebra normal. Aí, pessoal, as outras informações, tipo assim, de burocracia, burocráticas, tipo, a disposição da bandeira, aqueles exemplos lá, ilustrativos, de composição da mesa, isso vocês acham em manuais de protocolo que tem a reviria por aí. Inclusive apresentações, eu tenho algumas, então quem quiser, tiver interesse em receber essas apresentações, é só me mandar um e-mail, rdr1314@4580.com.br, que eu mando uma apresentação com outros dados e esses dados também aí para o pessoal do clube. E quem gostou bastante, assiste o vídeo que vai estar muito explicado, né? Bom, vamos passar agora aqui para a parte das dúvidas. Vamos ver aqui, eu pedi meu assistente que nós recebemos muitas dúvidas aqui, Buti. Recebemos muitas dúvidas, ele botou aqui para mim as dúvidas. Então vamos lá começar com as dúvidas. Sueda Caçar, ô Sueda! Um abraço, beijo para você, RDR 1314, distrito 4410, Guriri, Espírito Santo. Um beijo, Espírito Santo. Anexo de Minas Gerais lá, brincadeira, eu amo Espírito Santo. Olá, Thiago. Primeiro gostaria de parabenizar pelo trabalho. Sou sua fã, Suedinha, amor. Minha pergunta é: na ausência de panóplia, salva-se o quê? Muito boa a sua pergunta, Sueda. Obrigado pela sua participação, pessoal do Espírito Santo aí. Saúda-se o solo nacional. Então, se não tem uma bandeira, a gente resolveu, tirou-se as bandeiras para lavar, a sede está em reforma, não tem bandeira, saúda-se o solo nacional. O presidente é convidado todos de pé, saudar o solo nacional. Legal? Obrigado, senhor, pela participação. Outra pergunta aqui do Lucas Gabriel, presidente do Nome Brasil, gestão 2013-2014, falando de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Alô, Porto Alegre, aquele abraço, terra de pessoas muito macho lá, né? Brincadeira, amo o Rio Grande do Sul. Olá, Thiago. Gostaria de saber como funciona a questão de quem fala em pé na mesa, quem fala sentado e na tribuna. Muito boa a sua pergunta, Gabriel. Aquele abraço aqui, abraço, valeu, estou te esperando para o Oktoberfest. Opa, estaremos lá, Lucas, pode contar comigo esse ano lá, realizar o sonho. Enfim, legal. Uma coisa muito importante, o presidente é o único que tem o direito de falar sentado na mesa principal. Então, numa reunião formal, seja ela de posse, festiva, o presidente é o único que tem direito a falar sentado na mesa principal. Os demais integrantes vão até a tribuna.
certo? Então, como a gente disse ali, o tribuna é o lugar de manifestar, das comunicações. Então, quem for fazer o uso da palavra, excetuando-se o presidente, que vá até a tribuna, que lá é o local adequado para ele falar. Até para as pessoas que mandam, têm aí um pouco de conhecimento de oratória e tal, elas entendem ali que a tribuna, ela propicia, tipo, uma imagem de segurança de você de falar a partir dali. Então, excetuando-se o presidente, todos os demais que vão fazer o uso da palavra, que dirijam-se até a tribuna. Sim, na reunião do dia a dia, em Rotaract, costuma-se, na hora de discussão de um projeto, todo mundo falar sentado ali mesmo, beleza, ok. Mais uma reunião onde o protocolo, o cerimonial, o protocolo está sendo feito, dirija-se até a tribuna, beleza? Vamos lá, outra pergunta aqui, Júlia Pires, RDR 1314, Distrito 4651, Florianópolis, Santa Catarina. Alô, Florianópolis! Ilha bonita. Vamos lá, ô Júlia, beijo, saudade de você. Tiago, meu amor, oh, saudades de você, oh, saudade de você também, Júlia. Bom, aqui, quero saber, secretários e tesoureiros vão para a mesa? Beijos. Muito beijo para você também, Júlia. Seguinte, como eu disse, a mesa principal é aquela que vai conduzir os trabalhos do clube. Então, assim, numa reunião ordinária, o presidente e o secretário e o tesoureiro, eles vão ajudar na condução da reunião ali, porque vai ter um momento que a secretaria vai falar, a tesouraria vai falar, então é legal que eles componham a mesa. Mas, como a gente disse também, uma mesa composta de 20 pessoas não destaca ninguém. Então, numa cerimônia de posse, onde o secretário e o tesoureiro não vão ter participação na condução da reunião, não é necessário que eles componham a mesa. Beleza? Outra participação aqui agora do nosso amigo Vitor Baladão, Rotaract Clube de Viçosa, Distrito 4580. Alô, Viçosa! Ô, cidade boa, gente! Vamos lá. Oi, Bi. Bicho. Você falou que a mesa, na hora do hino, permanece virada para o público. Mas se o presidente da mesa virar para a bandeira? Muito boa sua pergunta, Vitor Valadão. Então, Vitor, assim, como eu disse, essa informação, ela ainda não é uma informação que todos têm conhecimento, principalmente os presidentes. Então, o que acontece? Imagina, se todos na mesa viram para a bandeira e só você fica virado para o público. Não fica virado para o público, você acompanha o presidente ali da mesa, que você não vai deixar ele. Ele está errado? Está errado, beleza, mas seria uma deselegância. A maior deselegância do que o presidente está fazendo é você ser o único contrariado da mesa ali. Confirmar nisso. Estão falando aqui, é isso aí que tem que fazer. A questão de educação, uma questão de educação que você vai fazer ali. Bom, tem gente que não, tá todo mundo errado e eu vou permanecer o certo. Beleza, legal também fazer, mas fica deselegante ali, né? Aí você está compondo a mesa, liderado pelo presidente da mesa ali, então você acompanha ele aqui, beleza? Outra pergunta aqui, Maria Fernanda, do Rotaract Clube de Viçosa. Oi, amor, saudade de você. Pessoal de Viçosa em Pisa assistindo aqui o Hangout aqui. Vamos lá. Oi, amorzinho S2. Oh, linda. O presidente tem que bater o sino antes ou depois das palmas? Muito boa essa pergunta, Maria Fernanda. Então, no início, ele bate antes das palmas. Então, o protocolo passa a palavra, então convido o presidente a fazer uso da palavra para início da cerimônia. Então, ele vai bater o sino e vai levantar e falar: convido a todos para que de pé saudemos o pavilhão nacional. E ao final, ele bate antes, encerrando a reunião, e bate as palmas. O que é? A batida, ela simboliza o fechamento, a abertura e encerramento de uma reunião. Então, por isso que ela acontece nessa ordem. Vamos lá aqui, outra participação aqui. Maria do Carmo, Rio Branco, Acre, Distrito 4700. Que isso, gente? O Brasil todo ligado nesse hangout aqui. Alô, Acre! Olá, Thiago. Quando tem na posse do Rotaract o presidente do Rotary Clube patrocinador e o eleito, qual dos dois vai para a mesa e em qual ordem? Muito boa a sua pergunta, Maria do Carmo. Então, é o seguinte, estamos na posse do Rotaract, estão os dois presidentes lá, o eleito e o exercício. O que é legal? Quem está exercendo o cargo. Então, se o presidente ele já teve a posse, a cerimônia de transmissão de posse dele, ele, a partir daquela posse, ele é o representante do clube. Então, o presidente que já tomou, se ele já tomou posse, é ele que vai para a mesa. Se ele não tomou posse ainda, é o presidente em exercício que vai para a mesa. Mas a cerimônia está acontecendo em julho. Então, legalmente, o cara já é presidente oficialmente. Beleza, mas ele ainda não tomou posse, a posse simbólica, ele ainda, para o público,
ele ainda não é o presidente. Então, o presidente vai os dois para a mesa, beleza, vai quem já tomou posse. Se o outro não tomou posse ainda, ele vai como eleito depois do presidente. Show? Felipe, opa, mais uma pergunta aqui, participação aqui, chegando para nós aqui. Felipe Navarro, Natal, Rio Grande do Norte, distrito 4.500. Gente, Natal, terra boa, aquelas areias de Genipabu, praias maravilhosas. Alô, Conarc, tamo junto ano que vem, naquela Conarc, que vai ser muito caloroso, né? Então, vamos lá. Tiago, qual a ordem das bandeiras do Estado? Muito boa a sua pergunta, Felipe. Já houveram discussões de qual é a ordem dessa procedência das bandeiras dos estados. Quando houver mais de uma bandeira do estado, a gente definiu lá, bandeira do Brasil, depois de países em ordem alfabética e dos estados. Segundo, o guia de cerimonial do Instituto Federal do Rio Grandense, a ordem das bandeiras estaduais, ela segue a procedência histórica, de criação histórica. Então, o protocolo, o senhor diretor de protocolo, comece a pesquisar lá, você tem as bandeiras de estados lá no seu clube, lá, a ordem de criação de cada estado. Lembrando que a primeira bandeira do estado é o estado onde se está o clube, certo? E aí depois as demais bandeiras virão por ordem de criação, ok? Igor Lopes, Rotaract Clube de Vitória, 4.580. Abraço, Igor. Por que a bandeira está virada? Porque vocês estão vendo a bandeira na ordem certa. É isso, né? Porque está invertida aqui. É porque... Não, vocês estão vendo ela errada? Eu estou vendo ela correta. Olha aqui, ela está correta. Então, é questão de uma questão de espelho, né? Quem está olhando lá. Na próxima vez aí a gente faz uma coisa aí. Bom, se não tem mais nenhuma participação, nenhuma consideração, deixa eu ver aqui com a minha produção técnica aqui, minha equipe técnica, se eles têm mais alguma consideração a se fazer. Não, não? Então, muito bom, eu gostaria de agradecer ao Eduardo Felipe de Miranda Souto pelo convite, ao convite para poder fazer esse hangout. É sempre um prazer estar podendo contribuir com o crescimento do distrito. Obrigado aí a todos que participaram, acessaram com dúvidas, perguntas, sugestões e críticas. Então, quem tiver mais dúvida pode mandar o e-mail que está passando aí embaixo da sua tela aí, rdr1314@rotaract4580.com.br. Pode mandar suas dúvidas lá, pedir o material. Você tem acesso também ao site rotaract4580.com.br. Lá vai ter outras informações bem legais também. Muito obrigado pela participação de vocês e nos vemos na Assembleia Distrital de Rotaract, que será em São João del Rei. Abraço, gente. Obrigado.